Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois na Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, porque quando não houveram, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram os sorteios? Os livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco no capítulo 8, no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas que, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37300. É o que eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus, onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos pilotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos. Gratidão pela presença de todos. Oração de número 4. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua igreja, da sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos pilotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, com um livro e um capítulo para sua meditação. Hoje, rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Livro de Obadias, um capítulo.
Obadias. Contém 21 versículos. Irei ler do 1º ao 4º versículo, que diz assim: Os pecados e o castigo de Edom. Visão de Obadia. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviada um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas. Na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 4 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 4 de 2 Crônicas contém 22 versículos. Irei ler do 6º ao 9º, que diz assim: Outros utensílios para o templo. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, era para quem os sacerdotes se levantassem nele. Fez também 10 candeeiros de ouro, segundo fora ordenado, e o pôs no templo 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e o pôs no templo 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas dele, as quais cobria de bronze. Vamos ao sorteio de mais um rebanho. Escolha de 1 a 20 para fazer parte de um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos pilotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. Livro de Josué, 24 capítulos. Capítulo 24 do livro de Josué. Capítulo 24 do livro de Josué contém 33 versículos. Irei ler do 15º ao 18º. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses ou a quem servirão vossos pais que estavam da além do Eufrates, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos, ó Senhor, para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio do quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até amorreu, morador da terra, portanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus.
Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir esta nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Capítulo 25 do livro de Provérbios. Capítulo 25 do livro de Provérbios contém 28 versículos. E diz assim, do 1º ao 4º. Símiles e lições morais. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória e sairá vaso para os ouvires. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Livro de Neemias, 13 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Neemias. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 6 do livro de Neemias. Capítulo 6 do livro de Neemias contém 19 versículos. Irei ler do 15º ao 18º, que diz assim: terminada a reconstrução do muro. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e caíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. E também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas, que iam para Tobias, e cartas de Tobias que vinham para eles. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Vamos agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas 12 igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 2. Oferta de número 2. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nossa segunda oferta é sobre as 4 atividades que são a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Nós afirmamos que toda a igreja e todos os que dizem que são dela ou que ela é deles e a igreja, templo ou congregação, estiver com apenas uma dessas quatro atividades, vão ser todas condenadas como foram as 5 das 7 igrejas em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. E nós convidamos, com a permissão do seu líder, para examinarmos a sua igreja, templo ou congregação, e não encontrarmos nenhuma dessas 4 atividades, vocês recebem 4 milhões de reais em dinheiro. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. E não deixe de se inscrever.
ou seguir, dependendo da sua rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 1. Oração de número 1. Gratidão pela presença. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos exércitos e príncipe da paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Vamos dar continuidade ao rebanho dos pilotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 15 ímpar e 16 par. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 18 do livro de 2 Reis. Capítulo 18. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 18 do livro de 2 Reis contém 17 versículos. Que diz assim: o reinado de Ezequias de Judá, de 1 ao 4. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez um pedaço a serpente de bronze em Moisés. Fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, lhe chamava de Neustã. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Livro de Levítico, 27 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão. Capítulo 27 do livro de Levítico. Capítulo 27 do livro de Levítico contém 34 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Votos particulares e avaliação deles. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo
do livro de Apocalipse. Capítulo 17 do livro de Apocalipse. Capítulo 17 do livro de Apocalipse contém 18 versículos que diz assim, a descrição da grande meretriz, de 1 ao 4 versículo. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostra-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitavam na terra. Transportou-me o anjo em direção a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes, de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordantes de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Livro de Efésios, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Efésios. Capítulo 5 do livro de Efésios. Capítulo 5 do livro de Efésios contém 33 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocardices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ação de graças. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Livro de Ruth, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ruth. Capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos que diz assim, do 1º ao 4º, Noemi e Ruth. Nos dizem que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Emileque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e a da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora ao sorteio de uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 11.
Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Nossa 11ª oferta, nós estamos afirmando que o amor e amar do Senhor Jesus ou Cristo é sim condicional e que a salvação e a vida eterna são promessas do Senhor Jesus e está escrito que são apenas para quem tem obras e é um vencedor de lutas até o fim. E você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que uma dessas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos e não deixe de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para receber as recompensas, como está lá em Mateus 16, 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus ou Cristo, que ele virá na sua glória com os seus santos anjos e vai recompensar cada um segundo a sua obra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Oração de número 3. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua vida, para a sua presença, seja onde você estiver. Tá? E lembrando mais uma vez que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada e você aí mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio. Livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Capítulo 15 do livro de Lucas. Capítulo 15 do livro de Lucas. Contém 32 versículos que diz assim, no versículo de 1 ao 4. Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Gratidão pela presença de todos. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Livro de Eclesiastes, 12 capítulo. Glórias ao nosso Senhor.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Capítulo 7 do livro de Eclesiastes contém 29 versículos. Irei ler do 15º ao 18º. A moderação em tudo é boa. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que parece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejai demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Não sejai demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é quem retenhas isto, e também daquilo não retire a tua mão, pois quem teme a Deus é tudo isto, e a tudo isto sai ileso. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 5 do livro de Hebreus. Capítulo 5 do livro de Hebreus contém 14 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º. Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é construído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de conceder-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E porque esta razão deve oferecer sacrifícios pelo pecado, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Capítulo de número 4 do livro de Lamentações. Capítulo de número 4 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Irei ler do 11º ao 14º. Deu o Senhor comprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu o fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Erram como cegos na rua, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Vamos a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração no final dessa live. Livro de Salmos, 150 capítulos. Capítulo 66 do livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor.
capítulo 66. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 66 do livro de Salmo contém 20 versículos que diz assim: ofertas de gratidão de 1 ao 4. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vamos agora a mais uma oferta, sortear mais uma oferta, uma das mais de 40 ofertas que as nossas 12 igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 25. Oferta de número 25. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 25. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que todos nós somos santos. E também afirmamos que o Senhor Deus e a Bíblia Sagrada não permite quem não é um santo trabalhar nos ministérios do Senhor Deus e do Senhor Jesus o Cristo, seja trabalhando nos ensinos das Escrituras ou ministrando ou tendo algum dos cargos ou títulos de obreiros, apóstolos, presbíteros, bispos, pastores ou qualquer um outro. E nos afirmarmos que para ter um desses cargos ou trabalhar tem que ser santo. Muita atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as 3 afirmações sobre os santos, a afirmação do Senhor Deus, a da Bíblia Sagrada e a nossa são mentiras, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos e não deixe de se inscrever nessas nossas 12 igrejas virtuais, ou dependendo da rede social que você estiver nos seguindo, nos acompanhando, que todos os inscritos irão receber todos os dias de madrugada orações e uma vez por semana diretamente de cima do monte, orações feitas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos agora a mais uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 2. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Livro de Tiago, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago, capítulo 2 do livro de Tiago. Capítulo 2 do livro de Tiago contém 26 versículos, que diz assim, do 14º ao 17º. A fé em obra é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser,
Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vamos a mais um livro. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo contém 18 versículos, que diz assim, do versículo 9 ao 12º, que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação, não segundo as suas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus o Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E é por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia. Vamos a mais um livro. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias contém 18 versículos, que diz assim: o dia da ira do Senhor, do 7º ao 10º. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir essa nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Capítulo 28 do livro de Isaías. Gratidão. Capítulo 28. Capítulo 28 do livro de Isaías contém 29 versículos, que diz assim: será castigada a impetinência de Efraim, do versículo 1 ao 4. Ai da soberba coroa dos bebos de Efraim, da flor caduca, da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilicíssimo vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam com poder, as derribará por terra. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. A flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilicíssimo vale, será como o figo prematuro,
que amadurece antes do verão, o quais em ponto nele algum nos olhos, mal o apanha, já o devora. Vamos agora ao último livro, sorteio do último livro da Bíblia Sagrada. Livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Cantares. Capítulo 8 do livro de Cantares. Saiu. Capítulo 8 do livro de Cantares contém 14 versículos que diz assim, do 1º ao 4º. Tomara fosse como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe, quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam, levar-te-ia e te introduziria na casa da minha mãe, e tu me ensinarias, eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Gratidão pela presença. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Irei falar para vocês agora a revelação das ofertas. Elas te trazem no mínimo 4 fórmulas para você agir com elas. Por exemplo, examinando. A primeira, examinando você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira, é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada. A quarta, é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Lá em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Irei fazer agora um sorteio de uma das mais de 40 ofertas das nossas 12 igrejas virtuais. Oferta de número 13. Oferta de número 13. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa 13ª oferta, nós afirmamos que o seu líder espiritual religioso ou a sua religião, nenhum deles pode te dar a promessa da salvação, nem a vida eterna livre, e nem qualquer conquistas em geral. E muito cuidado, porque você pode perder tudo isso por causa desses dois: o seu líder espiritual religioso ou a sua religião. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados em uma dessas nossas afirmações, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Vamos agora aos sorteios dos 20 números. Escolha aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 4. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Josué, capítulo 24.
Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 25. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 6. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 18. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 27. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 17. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 5. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 15. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 5. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 4. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 66. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 2. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 28. E por último, você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 8. Gratidão pela presença. Vamos às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais. Curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Glórias ao nosso Senhor. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus o Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os nossos horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras.
Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos nesta live e aguardo vocês na próxima live.